Menino de rua dá seu último pedaço de pizza a um milionário chorando. Então ele faz isso. Eduardo Santana nunca imaginou que um dia estaria sentado no chão frio de uma praça, no centro de São Paulo, chorando como uma criança. O homem de 58 anos, que já havia comandado uma das maiores empresas de construção civil da região metropolitana, agora escondia o rosto entre as mãos, tentando abafar os soluços que saíam de sua garganta. Foi então que sentiu um toque suave em seu braço. Ao levantar os olhos vermelhos de tanto chorar, viu um menino pequeno, de no máximo 6 anos, com cabelos cacheados escuros e pele morena, vestindo uma jaqueta bege surrada que parecia grande demais para seu corpinho magro. O garoto estendia um pedaço de pizza em sua direção. "Tio, o senhor tá com fome?" perguntou o menino com uma voz doce e preocupada. "É meu último pedaço, mas o senhor pode ficar com ele." Eduardo ficou paralisado. Ali estava uma criança, claramente em situação de rua, oferecendo sua única comida para um homem que ela nem conhecia. O empresário sentiu um aperto ainda maior no peito, mas dessa vez não era apenas tristeza. "Não, filho, você precisa mais do que eu", respondeu Eduardo, tentando limpar as lágrimas do rosto. "Mas o senhor está chorando igual eu chorava quando não tinha o que comer", insistiu o menino, continuando a estender o pedaço de pizza. "Minha avó sempre dizia que quando alguém está triste, a gente tem que ajudar." Eduardo aceitou o pedaço de pizza com as mãos trêmulas, mas não conseguiu engolir nem um pedaço. Em vez disso, partiu ao meio e devolveu metade para o garoto. "Como você se chama?" perguntou Eduardo, sua voz ainda embargada. "Pedrinho." "E o senhor?" "Eduardo." "Me diz uma coisa, Pedrinho, onde estão seus pais?" O rosto do menino se entristeceu por um momento. "Minha mãe foi embora para o céu quando eu era bem pequeno. E meu pai, ele sumiu. Eu morava com a vovó Conceição, mas ela também foi para o céu faz 2 meses." Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ali estava uma criança que havia perdido tudo, e mesmo assim conseguia oferecer ajuda a um estranho. "E agora você mora onde?" "Por aí. Tem uns lugares que eu durmo, mas tenho que ficar esperto porque os meninos grandes às vezes querem brigar comigo." Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. "Pedrinho, que tal você vir comigo para casa hoje? Eu tenho um quarto de sobra e você não deveria estar dormindo na rua." Os olhos do menino brilharam, mas logo se encheram de desconfiança. "O senhor não é uma daquelas pessoas ruins que a vovó falava para eu não ir junto, né?" "Não, filho. Eu só quero te ajudar, assim como você me ajudou hoje." Mas antes que pudessem sair da praça, uma voz áspera os interrompeu. "Ei, Pedrinho, onde você estava? Eu te disse para ficar perto da estação." Um homem alto e magro, com cicatrizes no rosto e roupas sujas, se aproximou rapidamente. Eduardo percebeu que o menino se encolheu de medo. "Eu só estava..." começou Pedrinho. "Não quero saber de desculpa. Vem aqui agora", gritou o homem, que Eduardo logo percebeu se chamar Ronaldo. "Espera aí." Eduardo se levantou, interceptando o caminho. "Quem é você?" "Sou quem cuida do moleque, e você não tem nada a ver com isso, seu Mauricinho", rosnou Ronaldo. Eduardo percebeu que havia algo muito errado naquela situação. Pedrinho estava claramente com medo do homem, e sua postura protetora em relação ao menino deixava claro que ali havia algum tipo de exploração. "Pedrinho não é obrigado a ir com você", disse Eduardo com firmeza. "Ah, é? E quem vai me impedir?" Ronaldo riu de forma ameaçadora. Foi então que Eduardo percebeu que outros homens se aproximavam. Eram 3, todos com aparência intimidadora. Ele entendeu que estava em território perigoso e que confrontar aqueles homens poderia colocar tanto ele quanto Pedrinho em perigo maior. "Tio Eduardo, é melhor o senhor ir embora", sussurrou Pedrinho. "Eles ficam bravos quando alguém se mete." Eduardo sentiu uma raiva crescendo dentro dele, mas sabia que naquele momento não podia fazer nada sem colocar a criança em risco. Pegou um cartão de visita em seu bolso e rapidamente escreveu seu número pessoal no verso. "Pedrinho, guarda isso. Se você precisar de ajuda, me liga, está bem?"
O menino pegou o cartão e escondeu rapidamente dentro da jaqueta antes que Ronaldo pudesse ver. "Agora suma daqui antes que eu perca a paciência", ameaçou Ronaldo. Eduardo foi embora com o coração pesado, mas não antes de gravar na memória o rosto de cada um daqueles homens. Sabia que precisava fazer alguma coisa, mas não sabia como. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Nos dias seguintes, Eduardo não conseguiu tirar Pedrinho da cabeça. Voltou à praça várias vezes, mas não encontrou o menino em lugar nenhum. Perguntou para comerciantes da região, para pessoas em situação de rua, mas ninguém sabia dar informações precisas. Eduardo estava passando pela pior fase de sua vida. 3 meses antes, sua empresa de construção civil havia sido acusada de irregularidades em uma obra municipal. As acusações eram falsas, fabricadas por Ricardo Mendonça, seu ex-sócio que havia sido expulso da empresa 5 anos atrás por tentar desviar dinheiro. Ricardo havia se vingado de forma cruel e calculada. Forjou documentos, comprou testemunhas falsas e conseguiu convencer as autoridades de que Eduardo estava envolvido em corrupção. Em questão de semanas, todos os contratos da empresa foram cancelados, os funcionários foram demitidos e Eduardo viu sua reputação destruída. Sua esposa, Marina, não aguentou a pressão social e o pediu o divórcio, levando consigo sua filha de 16 anos, Camila. Eduardo perdeu não apenas a empresa e a fortuna que havia construído ao longo de 20 anos, mas também sua família. Nos últimos 3 meses, Eduardo havia vendido quase tudo que possuía para pagar advogados e tentar provar sua inocência, mas cada porta que batia se fechava para ele. As pessoas que antes o cumprimentavam com sorrisos, agora atravessavam a rua para não encontrá-lo. Naquela tarde na praça, Eduardo havia acabado de sair do escritório de seu último advogado, que havia desistido do caso por falta de pagamento. Era por isso que estava chorando quando Pedrinho o encontrou. O gesto simples daquele menino havia tocado Eduardo de uma forma que ele não conseguia explicar. Em meio a tanto egoísmo e indiferença, uma criança que não tinha nada havia oferecido tudo o que possuía. Eduardo decidiu que precisava encontrar Pedrinho novamente, não apenas para salvá-lo daqueles homens, mas porque sentia que aquele encontro tinha um propósito maior em suas vidas. Começou a investigar por conta própria. Descobriu que Ronaldo era conhecido na região como alguém que explorava crianças em situação de rua, fazendo-as pedir dinheiro e comida durante o dia e ficando com a maior parte do que conseguiam. Eduardo sabia que precisava de ajuda profissional, mas não tinha dinheiro para contratar investigadores ou advogados especializados. Foi então que se lembrou de Antônio Silva, um ex-funcionário de sua empresa, que havia se tornado assistente social. Antônio havia trabalhado como engenheiro na construtora de Eduardo por 10 anos, mas sempre demonstrou interesse em trabalho social. Quando decidiu mudar de carreira, Eduardo o apoiou completamente, até mesmo pagando parte de sua especialização. Eduardo ligou para Antônio, que ficou chocado ao saber da situação. Apesar de todas as acusações que circulavam sobre Eduardo, Antônio conhecia seu ex-chefe bem o suficiente para saber que ele era incapaz de corrupção. "Eduardo, eu li sobre o que aconteceu. Nunca acreditei nessas acusações", disse Antônio pelo telefone. "Antônio, eu preciso da sua ajuda, mas não é para resolver meus problemas. É sobre uma criança." Eduardo contou toda a história sobre Pedrinho e Antônio imediatamente se interessou pelo caso. "Conheço esse Ronaldo. Já tentamos tirá-lo das ruas várias vezes, mas ele é esperto e sempre escapa. As crianças ficam com tanto medo dele que não denunciam. Então você pode me ajudar a encontrar Pedrinho?" "Posso, mas preciso te avisar. É um trabalho perigoso e complicado. Ronaldo tem conexões na região e não vai gostar nada se descobrir que estamos investigando ele." Eduardo não se intimidou. Sentia que salvar Pedrinho era sua missão, talvez a única coisa boa que ainda podia fazer em sua vida. Nos dias seguintes, Eduardo e Antônio começaram uma busca sistemática pela região central da cidade. Conversaram com moradores de rua, donos de pequenos comércios, funcionários da limpeza urbana,
qualquer pessoa que pudesse ter visto Pedrinho. Foi durante essa busca que Eduardo descobriu mais detalhes sobre a vida do menino. A vovó Conceição realmente havia existido e era muito querida na comunidade. Ela havia criado Pedrinho sozinha depois que a mãe da criança faleceu de pneumonia e o pai simplesmente desapareceu. Dona Conceição trabalhava como catadora de materiais recicláveis e morava em um pequeno cômodo alugado na periferia. Quando ela passou mal e foi hospitalizada, Pedrinho ficou sozinho. Depois que ela faleceu, o dono do cômodo despejou o menino, que acabou nas ruas. Foi aí que Ronaldo o encontrou e o convenceu de que cuidaria dele. Na verdade, o homem apenas explorava o menino, que por ser pequeno e ter aparência inofensiva, conseguia mais dinheiro dos transeuntes. Antônio explicou a Eduardo que casos como o de Pedrinho eram mais comuns do que se imaginava. O sistema está sobrecarregado. Há mais crianças precisando de ajuda do que vagas em abrigos. E homens como Ronaldo se aproveitam disso. Depois de uma semana de buscas, finalmente conseguiram uma pista. Um comerciante da região disse ter visto Pedrinho perto da estação de trem, sempre acompanhado de homens suspeitos. Eduardo e Antônio foram até lá no final da tarde, horário de maior movimento. Depois de 2 horas observando, Eduardo sentiu o coração acelerar. Ali, é o Pedrinho! O menino estava sentado perto da entrada da estação, com um copo de plástico à sua frente, pedindo dinheiro aos passantes. Ronaldo estava a alguns metros de distância, observando, junto com outros 2 homens. Eduardo quis correr até Pedrinho imediatamente, mas Antônio o segurou. Calma, temos que ser espertos. Se eles perceberem que estamos seguindo, podem desaparecer com o menino e não vamos mais encontrá-lo. Então o que fazemos? Primeiro vamos chamar a equipe do serviço social. Preciso de reforço para lidar com essa situação. Mas quando Antônio tentou ligar para seus colegas, descobriu que era sexta-feira à noite e a maioria já havia saído. Os que ainda estavam disponíveis não poderiam chegar rapidamente ao local. Não podemos esperar até segunda-feira, disse Eduardo. Quem sabe onde eles vão levar o menino nesse tempo? Eduardo, eu entendo sua ansiedade, mas temos que seguir os procedimentos. Se fizermos algo errado, podemos piorar a situação para Pedrinho. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Pedrinho olhou na direção deles e reconheceu Eduardo. O rosto do menino se iluminou por um momento, mas logo se encheu de medo. Ele acenou discretamente, como se estivesse tentando avisar Eduardo sobre algum perigo. Ronaldo notou o comportamento estranho de Pedrinho e seguiu seu olhar. Quando viu Eduardo, sua expressão se transformou em raiva pura. Merda. Ele nos viu, murmurou Antônio. Ronaldo falou algo rapidamente para os outros homens e começou a caminhar na direção de Eduardo e Antônio. Eduardo percebeu que não tinham mais tempo para procedimentos. Antônio, faz o seguinte, você liga para a polícia e eu vou buscar o Pedrinho. Eduardo, não, é muito perigoso. Mas Eduardo já estava correndo em direção ao menino. Ronaldo percebeu a intenção e também começou a correr, mas na direção de Pedrinho, claramente com a intenção de levá-lo embora, antes que Eduardo chegasse até ele. Pedrinho, vem aqui! Gritou Eduardo. O menino se levantou rapidamente, mas estava confuso e assustado. Os transeuntes começaram a olhar, criando uma pequena multidão ao redor da cena. Ronaldo chegou primeiro e agarrou Pedrinho pelo braço. Vamos embora agora! Rosnou para o menino. Ele não vai a lugar nenhum com você. Eduardo chegou ofegante. Já te disse uma vez, você não tem nada a ver com isso. Ronaldo segurava Pedrinho com força e o menino estava claramente machucado e assustado. Tio Eduardo, me ajuda, choramingou Pedrinho. A visão da criança implorando por ajuda fez algo explodir dentro de Eduardo. Toda a raiva e frustração dos últimos meses se canalizaram naquele momento. Você vai soltar esse menino agora, gritou Eduardo avançando em direção a Ronaldo. Mas os outros 2 homens apareceram e bloquearam seu caminho. A situação estava escalando rapidamente e Eduardo percebeu que estava em clara desvantagem. Foi quando Antônio chegou correndo. A polícia está vindo, gritou alto o suficiente para que todos ouvissem. A informação causou o efeito desejado.
Ronaldo e seus comparsas se entreolharam nervosamente. Eles sabiam que não podiam ser pegos com Pedrinho em uma situação que claramente parecia exploração infantil. Isso não vai ficar assim, ameaçou Ronaldo, mas soltou o braço de Pedrinho. Pedrinho, vem aqui, chamou Eduardo, estendendo os braços. O menino correu para Eduardo, que o envolveu em um abraço protetor. Os três homens desapareceram rapidamente na multidão da estação. Tio Eduardo, o senhor veio me buscar? Perguntou Pedrinho, ainda tremendo. Vim sim, filho. E agora você nunca mais vai ter que ficar com esses homens ruins. Antônio se aproximou, ainda ofegante. A polícia mesmo está vindo. Eu liguei de verdade. Quando os policiais chegaram, Antônio explicou a situação e Eduardo deu seu depoimento. Como assistente social, Antônio tinha credibilidade com as autoridades, o que facilitou o processo. Pedrinho foi encaminhado temporariamente para um abrigo, mas Eduardo imediatamente entrou com pedido para se tornar seu guardião legal. Antônio o ajudou com toda a papelada, explicando que o processo seria longo e burocrático. Eduardo, você tem certeza disso? Adotar uma criança é uma responsabilidade enorme, e você está passando por um momento muito difícil da sua vida. Antônio, esse menino me salvou naquele dia na praça. Não apenas me deu comida quando estava com fome, mas me deu algo muito mais importante. Me lembrou de que ainda existem pessoas boas no mundo. Agora é minha vez de salvá-lo. Mas o processo de adoção revelou-se muito mais complicado do que Eduardo imaginava. Sua situação financeira atual e as acusações de corrupção que pesavam sobre ele criaram obstáculos significativos. A assistente social responsável pelo caso, doutora Helena Carvalho, foi clara ao expor os problemas. Senhor Eduardo, embora eu compreenda suas intenções, preciso considerar o melhor interesse da criança. O senhor não tem renda fixa no momento, está enfrentando processos judiciais e não tem uma situação estável para oferecer. Mas eu amo esse menino como se fosse meu filho, e ele confia em mim. Isso é admirável, mas amor não é suficiente. Uma criança precisa de estabilidade, segurança financeira, um ambiente estruturado. Eduardo sentiu como se estivesse sendo punido duas vezes, primeiro por crimes que não cometeu e agora por tentar fazer algo bom. Pedrinho, no abrigo, chorava todas as noites perguntando quando Eduardo viria buscá-lo. Antônio visitava regularmente e trazia notícias, mas sempre tinha que dizer que o processo estava demorado. Tio Antônio, será que o tio Eduardo não me quer mais? Perguntou Pedrinho numa dessas visitas. Claro que ele te quer, Pedrinho. Ele está fazendo de tudo para te buscar. Só que às vezes essas coisas demoram. Mas eu quero ficar com ele. Ele é boa gente, igual minha vovó era. Antônio levou essa conversa para Eduardo, que ficou ainda mais determinado a conseguir a guarda do menino. Eduardo decidiu que precisava provar sua inocência para ter chances reais de adotar Pedrinho. Vendeu os últimos bens que possuía, um relógio caro e algumas joias que haviam sido de sua mãe, para contratar um novo advogado. Dr. José Mendes era conhecido por pegar casos difíceis e havia concordado em revisar toda a documentação de Eduardo. Depois de analisar os documentos por 2 semanas, Dr. José chamou Eduardo para uma reunião. Eduardo, há algo muito estranho nesse seu caso. Os documentos que o incriminam têm inconsistências técnicas que qualquer especialista deveria ter notado. O que você quer dizer? Por exemplo, há assinaturas suas em documentos datados de dias em que você estava viajando a trabalho. Tenho os comprovantes de passagem aérea que provam isso. Eduardo sentiu uma pontada de esperança pela primeira vez em meses. Então você acha que posso provar minha inocência? Acho que sim, mas vai dar trabalho. Precisamos contratar peritos especializados, e isso custa caro. Eduardo explicou sua situação financeira e Dr. José ficou pensativo. Olha, eu tenho uma proposta. Vou trabalhar no seu caso por um valor simbólico, mas com uma condição. Se provarmos sua inocência e você conseguir recuperar sua empresa, você faz um trabalho social com crianças carentes. Aceito sem hesitar. Enquanto isso, a situação de Pedrinho no abrigo estava se complicando. O menino era mais novo que a maioria das outras crianças e estava tendo dificuldades de adaptação. Além disso,
Havia rumores de que Ronaldo estava rondando a região do abrigo, procurando uma oportunidade de pegar Pedrinho de volta. Doutora Helena chamou Eduardo para uma conversa urgente. Senhor Eduardo, tenho más notícias. Houve uma tentativa de invasão no abrigo na noite passada. Acreditamos que estava relacionada ao Pedrinho. Eduardo sentiu o sangue gelar. Ele está bem? Está, mas isso nos preocupa muito. Estamos considerando transferi-lo para um abrigo em outra cidade por segurança. Não, por favor, não façam isso. Ele já perdeu todo mundo que amava. Se vocês o levarem para longe, vai ser mais um abandono na vida dele. Senhor Eduardo, eu entendo, mas nossa prioridade é a segurança da criança. Eduardo saiu dali desesperado. Não podia deixar que levassem Pedrinho para longe. O menino já havia sofrido demais. Naquela noite, Eduardo teve uma ideia. Sabia que era arriscada e possivelmente ilegal, mas estava ficando sem opções. Ligou para Antônio e marcou um encontro urgente. Antônio, eu preciso ver o Pedrinho. Hoje à noite. Eduardo, você sabe que isso não é permitido. As visitas têm horários específicos. Eles vão transferir ele amanhã. Pode ser a última vez que eu o veja. Antônio ficou dividido. Conhecia Eduardo bem o suficiente para saber que ele não faria mal a Pedrinho, mas também sabia que facilitar uma visita não autorizada poderia custar seu emprego. Eduardo, eu não posso facilitar algo assim. Se descobrirem, posso perder meu registro profissional. Eu entendo. Não vou te pedir para quebrar as regras, mas Eduardo já havia tomado sua decisão. Naquela noite foi até o abrigo e conseguiu falar com Pedrinho através da janela do quarto onde ele dormia. Tio Eduardo! Pedrinho ficou emocionado ao vê-lo. Oi, filho. Vim te dizer que não desisti de você. Vou conseguir te tirar daqui, está bem? Eles falaram que vão me levar para longe. Não vão, não. Eu não vou deixar. Tio Eduardo, eu tenho medo daqueles homens ruins voltarem. Eu sei, filho, mas eu vou te proteger. Eu prometo. Eduardo conversou com Pedrinho por quase 1 hora, até que um funcionário do abrigo fez a ronda noturna e o encontrou ali. O senhor não pode estar aqui neste horário, disse o funcionário, que Eduardo reconheceu como Carlos, um jovem que sempre era simpático durante as visitas oficiais. Por favor, Carlos, amanhã eles vão transferir o menino. Eu só queria me despedir. Carlos olhou para Pedrinho, que estava claramente angustiado com a possibilidade de se separar de Eduardo. 5 minutos. Depois o senhor tem que ir embora. Eduardo aproveitou esses últimos minutos para fazer uma promessa solene a Pedrinho. Filho, escute bem o que eu vou falar. Não importa para onde te levem, eu vou te encontrar e vou trazer você de volta. Pode confiar em mim? Posso, tio Eduardo. Então seja forte e lembre que você nunca vai estar sozinho, porque eu sempre vou estar pensando em você. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, quando Eduardo chegou ao abrigo para tentar impedir a transferência, descobriu que era tarde demais. Pedrinho havia sido levado durante a madrugada para um abrigo em uma cidade do interior, a mais de 200 quilômetros de distância. Doutora Helena explicou que a decisão havia sido tomada por questões de segurança, especialmente depois que descobriram sobre a visita não autorizada de Eduardo. Isso só confirma que o senhor não está respeitando os procedimentos, senhor Eduardo. Como posso confiar que o senhor seguirá as regras se conseguir a guarda? Eduardo sentiu que havia cometido um erro terrível. Sua tentativa desesperada de se despedir de Pedrinho havia sido usada contra ele. Dr. José ligou naquele mesmo dia com uma mistura de boas e más notícias. Eduardo, consegui provas substanciais de que os documentos foram forjados. Encontrei o perito em caligrafia que o Ricardo usou, e ele concordou em falar em troca de imunidade. Isso é ótimo. Sim, mas há um problema. Ricardo descobriu que estamos investigando e está tentando sumir com todas as evidências. Preciso de mais tempo para construir um caso sólido. Quanto tempo? Pelo menos mais 3 meses. Eduardo sentiu o mundo desabar novamente. 3 meses era muito tempo. Pedrinho poderia ser adotado por outra família, ou coisa pior.
poderia ser encontrado por Ronaldo. Eduardo tomou então a decisão mais difícil de sua vida. Ligou para sua ex-esposa Marina. Marina, eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas preciso da sua ajuda. Eduardo, você sabe que não posso me envolver em seus problemas, tenho que pensar na Camila. Não é para mim, é para uma criança que precisa de ajuda. Eduardo contou toda a história sobre Pedrinho. Marina ouviu em silêncio. Eduardo, mesmo que eu acredite em você, como posso ajudar? Você conhece pessoas influentes. Talvez alguém possa acelerar o processo de adoção ou pelo menos garantir que Pedrinho não seja adotado por outra família enquanto eu provo minha inocência. Eduardo, você está me pedindo para usar meus contatos para ajudar você a adotar uma criança, sendo que você nem conseguiu ser um bom pai para sua própria filha. A frase atingiu Eduardo como uma punhalada. Marina, eu sei que cometi erros como pai e como marido, mas isso é diferente. Esse menino não tem ninguém no mundo. E por que você tem tanta certeza de que seria melhor para ele ficar com você do que ser adotado por uma família estável? Eduardo ficou sem resposta. Era uma pergunta válida e dolorosa. Porque ele me escolheu primeiro, disse finalmente. Naquele dia na praça, quando ele poderia ter passado direto, ele parou para me ajudar. E eu senti uma conexão com ele que nunca senti antes. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Eduardo, eu vou pensar no que posso fazer, mas não prometo nada. 2 semanas se passaram sem notícias. Eduardo estava ficando desesperado quando recebeu uma ligação inesperada de Antônio. Eduardo, tenho uma notícia preocupante. Ronaldo foi visto na região onde Pedrinho está abrigado. Como isso é possível? Não sabemos como ele descobriu, mas aparentemente ele tem contatos que conseguiram rastrear onde o menino foi parar. Eduardo sentiu o sangue gelar. Todas as medidas de segurança haviam sido inúteis. Antônio, temos que fazer alguma coisa. Já alertei as autoridades de lá, mas o abrigo onde Pedrinho está não tem a mesma segurança que o daqui. Eduardo não pensou 2 vezes. Pegou seu carro e dirigiu aos 200 quilômetros até a cidade onde Pedrinho estava abrigado. Chegou lá no final da tarde e foi direto ao abrigo. A diretora, a doutora Sônia, o recebeu com desconfiança. Senhor Eduardo, o senhor não deveria estar aqui. Não tem autorização para visitar a criança. Doutora Sônia, há um homem perigoso procurando Pedrinho. Vocês foram alertados sobre isso? Fomos sim e tomamos todas as precauções necessárias. Posso ver o Pedrinho? Só para ter certeza de que ele está bem. Infelizmente não. As ordens são claras. O senhor não tem autorização para visitas. Eduardo foi embora frustrado, mas decidiu ficar na cidade. Alugou um quarto em uma pousada simples e ficou de olho no abrigo à distância. No segundo dia de vigilância, Eduardo viu algo que confirmou seus piores medos. Ronaldo estava do outro lado da rua, também observando o abrigo. Eduardo ligou imediatamente para Antônio. Ele está aqui, Antônio. Ronaldo está vigiando o abrigo. Você tem certeza? Absoluta. E ele não está sozinho. Tem pelo menos mais 2 homens com ele. Eduardo, você tem que chamar a polícia local imediatamente. Já tentei. Eles disseram que não podem fazer nada só porque o homem está na rua. Não é crime ficar parado em via pública. Mas é crime explorar crianças. Eles não podem investigar? Disseram que sem provas concretas ou flagrante, não há o que fazer. Eduardo estava se sentindo completamente impotente quando teve uma ideia. Se a polícia não podia agir preventivamente, talvez ele pudesse documentar algo que servisse como prova. Comprou uma câmera com zoom potente e começou a fotografar Ronaldo e seus comparsas. Descobriu que eles tinham uma rotina. Observavam o abrigo durante o dia e à noite se reuniam em um bar da periferia da cidade. Eduardo começou a segui-los à distância, tentando coletar informações. Foi assim que descobriu algo chocante. Ronaldo não estava sozinho em seu esquema de exploração infantil. Havia uma rede organizada que recrutava crianças em situação de vulnerabilidade em várias cidades da região. No bar, Eduardo conseguiu se aproximar o suficiente para ouvir parte das conversas. Eles falavam sobre mercadorias e território.
usando um código que deixava claro que se referiam às crianças como objetos. Eduardo gravou tudo o que conseguiu em seu celular e levou o material para a polícia local. Desta vez, foi levado mais a sério. O delegado Marcos Oliveira analisou o material com atenção. Senhor Eduardo, isso aqui é bem grave. Parece mesmo uma operação de exploração infantil. Vamos abrir uma investigação. E quanto ao Pedrinho? Ele está em perigo iminente. Vamos reforçar a segurança do abrigo e manter vigilância sobre esses homens. Mas na manhã seguinte, Eduardo acordou com o pior pesadelo se tornando realidade. Doutora Sônia ligou desesperada. Senhor Eduardo, Pedrinho desapareceu. Como assim desapareceu? Ele saiu para brincar no quintal do abrigo depois do almoço e quando foram chamá-lo para o lanche, não estava mais lá. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Vocês procuraram por toda parte? Por toda parte, e há sinais de que alguém escalou o muro dos fundos. Eduardo correu para o abrigo. O quintal realmente mostrava sinais de invasão. Havia pegadas na terra mole perto do muro e alguns galhos quebrados na árvore que facilitaria a escalada. A polícia foi chamada e iniciou uma busca imediata, mas Eduardo sabia que cada hora que passava diminuía as chances de encontrar Pedrinho. Delegado Marcos organizou barreiras nas saídas da cidade e alertou todas as cidades vizinhas, mas Ronaldo e seus comparsas pareciam ter desaparecido do mapa. Eduardo não conseguia ficar parado esperando. Começou sua própria busca, visitando cada bar, cada motel, cada lugar abandonado que pudesse servir de esconderijo. Foi durante essa busca desesperada que Eduardo encontrou uma pista inesperada. Em um posto de gasolina na saída da cidade, o funcionário lembrava de ter visto um homem nervoso abastecendo um carro com uma criança no banco de trás que parecia estar dormindo. Ele estava muito apressado e a criança não se mexeu nenhuma vez, disse o funcionário. Você lembra o carro? A placa? Era um Corsa cinza, mas não prestei atenção na placa. Só achei estranho porque normalmente criança dessa idade não dorme tão pesado no meio da tarde. Eduardo levou essa informação para a polícia, que conseguiu as imagens das câmeras de segurança do posto. Realmente era Ronaldo, e embora não fosse possível ver o rosto da criança no banco de trás, o tamanho e as roupas indicavam que poderia ser Pedrinho. Infelizmente, as imagens não eram claras o suficiente para identificar a placa do carro. Eduardo estava a se desesperar quando recebeu uma ligação que não esperava. Alô, Eduardo. Aqui é a Marina. Marina? Como você conseguiu meu número? Antônio me passou. Eduardo, eu conversei com algumas pessoas e consegui acelerar o processo do seu caso. Há uma audiência marcada para a próxima semana, onde você pode apresentar as novas evidências. Qualquer alegria que Eduardo pudesse sentir com essa notícia foi sufocada pela realidade. Marina, obrigado, mas isso não importa mais. Pedrinho desapareceu. Como assim desapareceu? Eduardo contou tudo o que havia acontecido. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Eduardo, você tem certeza de que foi o homem que você mencionou? Tenho. E a polícia também acredita nisso. Olha, vou fazer algumas ligações. Tenho contatos em várias cidades que podem ajudar na busca. Eduardo ficou surpreso com a disposição de Marina em ajudar. Por que você está fazendo isso? Porque depois que você me contou sobre esse menino, conversei com a Camila. Ela me disse que sempre admirou como você ajudava pessoas necessitadas e que essa era uma das coisas que ela mais sentia orgulho do pai. A Camila disse isso? Disse. E ela está certa. Mesmo com todos os nossos problemas, você sempre foi uma pessoa boa, Eduardo. E se esse menino significa tanto para você, então ele deve ser especial mesmo. 3 dias se passaram sem nenhuma pista sobre o paradeiro de Pedrinho. Eduardo não dormia, mal comia e havia percorrido centenas de quilômetros visitando cada local possível onde Ronaldo poderia ter levado o menino. Foi na 4ª noite que Eduardo recebeu uma ligação anônima. Eduardo Santana? Sim, quem está falando? Você está procurando o menino. O coração de Eduardo disparou. Você sabe onde ele está? Sei. E sei que ele está correndo perigo. Quem é você? Isso não importa.
O que importa é que você tem até amanhã de manhã para encontrá-lo. Depois disso, ele vai ser levado para muito longe. Me diga onde ele está. Antiga fábrica de tijolos na estrada que liga essa cidade a Campinas. 20 quilômetros na saída norte. Mas cuidado, tem mais gente envolvida nisso do que você imagina. A ligação foi cortada. Eduardo imediatamente ligou para o delegado Marcos, mas descobriu que ele havia viajado para a capital para uma reunião e só voltaria no dia seguinte. Os policiais de plantão disseram que iriam verificar a informação, mas Eduardo percebeu que eles não levaram o telefonema anônimo muito a sério. Senhor Eduardo, pode ser uma pegadinha ou uma armadilha. Temos que ser cautelosos. Mas e se for verdade? E se Pedrinho realmente estiver lá? Vamos enviar uma viatura para dar uma olhada, mas o senhor não pode ir junto. Eduardo concordou, mas secretamente decidiu que iria por conta própria. Não podia arriscar que a única pista que tinham fosse ignorada ou subestimada. Esperou até a polícia sair e então pegou seu carro e dirigiu até a estrada mencionada na ligação. A antiga fábrica de tijolos realmente existia e estava abandonada há vários anos. O lugar era isolado e sombrio, perfeito para esconder alguém. Eduardo estacionou longe da entrada e se aproximou a pé. Conseguiu ver que havia um carro estacionado perto do prédio principal, o mesmo Corsa cinza que havia sido visto no posto de gasolina. O coração de Eduardo bateu forte. Pedrinho realmente estava ali. Eduardo tentou ligar para a polícia, mas descobriu que não havia sinal de celular na região. Ele estava sozinho. Decidiu se aproximar mais para ter certeza de que Pedrinho estava realmente lá antes de voltar para buscar ajuda. Conseguiu chegar até uma janela quebrada do prédio e olhar para dentro. O que viu fez seu sangue gelar. Pedrinho estava amarrado em uma cadeira, claramente assustado e chorando. Ronaldo estava ali, junto com mais 3 homens que Eduardo não reconhecia. O moleque não para de chorar, dizia um dos homens. Isso vai dar problema na hora de viajar. Relaxa, respondeu Ronaldo. Daqui a pouco ele se acostuma. Todos se acostumam. Eduardo entendeu que eles estavam planejando levar Pedrinho para muito longe, possivelmente para outro estado ou até outro país. Sabia que não podia esperar a polícia chegar. Quando voltasse com ajuda, Pedrinho poderia já ter desaparecido para sempre. Eduardo olhou ao redor e encontrou um pedaço de ferro enferrujado. Não era muito, mas era o que tinha. Decidiu tentar uma abordagem diferente. Pegou algumas pedras e começou a atirá-las no teto do prédio, criando ruídos que pareciam vir de diferentes direções. A estratégia funcionou. Os homens ficaram nervosos e saíram para investigar os ruídos, deixando apenas Ronaldo com Pedrinho. Eduardo aproveitou a oportunidade e entrou silenciosamente pela janela quebrada. Pedrinho, sussurrou. O menino levantou a cabeça e seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Tio Eduardo, o senhor veio me salvar. Vim sim, filho. Agora fica quietinho que eu vou te soltar. Eduardo rapidamente cortou as cordas que prendiam Pedrinho com um pedaço de vidro quebrado que encontrou no chão. Consegue andar? Consigo, disse Pedrinho, embora estivesse claramente machucado e assustado. Eduardo pegou o menino no colo e se dirigiu para a janela, mas foi nesse momento que Ronaldo voltou. Onde você pensa que vai com ele? Gritou Ronaldo. Eduardo se virou, protegendo Pedrinho com o corpo. Ele não vai a lugar nenhum com você. Você não sabe com quem está mexendo, ameaçou Ronaldo se aproximando. E você não sabe o quanto eu amo esse menino, respondeu Eduardo com determinação. Foi então que começou uma luta desesperada. Eduardo, mesmo em desvantagem física, lutou com a força do desespero de quem está protegendo alguém que ama. Durante a confusão, conseguiu gritar para Pedrinho. Corre, filho, sai daqui e vai pedir ajuda. Não vou deixar o senhor sozinho. Vai, Pedrinho, é uma ordem. Relutantemente, Pedrinho saiu correndo pela janela. A luta continuou até que os outros homens voltaram ouvindo o barulho. Eduardo percebeu que estava em clara desvantagem numérica, mas foi nesse momento que ouviu o som mais bonito do mundo. Sirenes de polícia se aproximando. Pedrinho havia conseguido correr até a estrada e parar um carro, cujo motorista imediatamente ligou para a polícia.
Quando os policiais chegaram, encontraram Eduardo machucado, mas consciente, e Ronaldo tentando fugir pelos fundos do prédio. Todos os envolvidos foram presos, e uma investigação mais ampla revelou que realmente havia uma rede de exploração infantil operando na região. Pedrinho correu para os braços de Eduardo assim que os policiais liberaram. Tio Eduardo, o senhor está machucado. Estou bem, filho. O importante é que você está seguro. Mas a alegria do reencontro foi momentaneamente interrompida quando doutora Helena chegou ao local. Senhor Eduardo, embora eu admire sua coragem, o senhor novamente agiu fora dos procedimentos legais. Isso complica ainda mais sua situação em relação à guarda de Pedrinho. Eduardo sentiu o coração afundar. Mesmo depois de salvar a criança, ainda haveria obstáculos burocráticos. Doutora Helena, interveio o delegado Marcos, que havia chegado logo depois. Eu estava no local quando o senhor Eduardo chegou. Ele agiu em legítima defesa de uma criança em perigo iminente. Na verdade, se ele não tivesse agido, provavelmente nunca teríamos encontrado o menino. Ainda assim, há procedimentos que devem ser seguidos. E serão, disse uma voz feminina atrás deles. Todos se viraram e viram Marina se aproximando, acompanhada de um homem de terno. Marina? Como você... Eduardo ficou surpreso. Recebi uma ligação da polícia informando sobre o resgate. Este é Dr. Roberto Farias, promotor de justiça especializado em direitos da criança. Ele veio aqui especialmente para avaliar o caso do Pedrinho. Dr. Roberto se dirigiu a Eduardo. Senhor Eduardo, tomei conhecimento de todo o seu caso, tanto das acusações de corrupção quanto de sua luta para adotar esta criança. Acontece que recebemos hoje as evidências que provam sua inocência nas acusações de corrupção. Eduardo sentiu as pernas bambearem. Como assim? Seu advogado conseguiu uma confissão completa do Sr. Ricardo Mendonça. Ele admitiu ter forjado todos os documentos para prejudicá-lo. Os casos contra você serão arquivados e você será oficialmente inocentado. E quanto ao Pedrinho? Bem, um homem que arriscou a própria vida para salvar uma criança, que foi inocentado de todas as acusações e que claramente tem uma ligação emocional forte com o menino, eu diria que tem tudo para ser um ótimo pai adotivo. Pedrinho, que havia acompanhado toda a conversa com os olhos arregalados, não conseguiu se conter. Quer dizer que eu posso morar com o tio Eduardo de verdade? Dr. Roberto sorriu. Se ele quiser você, acredito que sim. Eduardo se ajoelhou na altura de Pedrinho com lágrimas nos olhos. Pedrinho, você gostaria de ser meu filho de verdade? Gostaria, mais do que tudo no mundo. Os dois se abraçaram forte, enquanto todos ao redor sorriram emocionados. Mas Dr. Roberto ainda tinha mais uma surpresa. Senhor Eduardo, há algo mais. Durante a investigação sobre sua inocência, descobrimos que o Sr. Ricardo também estava envolvido em várias outras fraudes. O dinheiro recuperado será usado para indenizá-lo por todos os prejuízos causados. Isso significa que você terá recursos para recomeçar sua vida e dar a Pedrinho tudo o que ele merece. Marina se aproximou de Eduardo. Eduardo, eu quero pedir desculpas. Deveria ter acreditado em você desde o início. Marina, você não precisa se desculpar. Você me ajudou quando eu mais precisava. E a Camila gostaria muito de conhecer o Pedrinho. Se você permitir, claro. Eduardo olhou para Pedrinho. O que você acha, filho? Gostaria de conhecer sua irmã mais velha? Os olhos de Pedrinho brilharam. Eu vou ter uma irmã também? Vai sim, respondeu Marina. E ela já está ansiosa para te conhecer. 6 meses depois, Eduardo estava em sua nova casa, menor que a anterior, mas aconchegante e cheia de amor. Havia retomado seus negócios de forma modesta, focando em projetos de construção de casas populares. Pedrinho estava matriculado em uma boa escola e se adaptando maravilhosamente à nova vida. Tinha pesadelos ocasionais sobre o tempo na rua, mas com o apoio de Eduardo e de uma psicóloga infantil, estava se recuperando bem. A relação com Camila havia florescido de forma surpreendente. A menina, agora com 17 anos,
havia se apaixonado pelo irmão mais novo e passava os fins de semana na casa de Eduardo. Pai, disse Camila numa dessas visitas, eu queria te dizer que estou orgulhosa de você. Por quê, filha? Por tudo. Por ter lutado para provar sua inocência, por ter salvado o Pedrinho, por ser o homem que sempre soube que você era. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Sabe, Camila, durante muito tempo eu achei que havia perdido tudo, mas na verdade eu ganhei muito mais do que perdi. Como assim? Eu ganhei um filho que me ensinou o que é amor verdadeiro. Recuperei uma filha que admiro muito e aprendi que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Pedrinho chegou correndo da escola naquele momento. Pai, adivinha o que aconteceu na escola hoje? Eduardo sorriu ao ouvir a palavra pai. Mesmo depois de 6 meses, ainda se emocionava toda vez que Pedrinho o chamava assim. O que foi, filho? A professora pediu para falarmos sobre nossa família e eu contei toda a nossa história. Todo mundo ficou impressionado. E o que você disse? Eu disse que tinha o melhor pai do mundo, que me salvou quando eu mais precisava e que nossa família pode ser diferente, mas é cheia de amor. Eduardo abraçou Pedrinho, sentindo o coração transbordar de gratidão. Sabe, filho, você que me salvou primeiro. Naquele dia na praça, quando você me ofereceu sua pizza, você me lembrou que ainda existem pessoas boas no mundo. E isso me deu forças para continuar lutando. Então nós nos salvamos um ao outro? Exato, nós nos salvamos um ao outro. Naquela noite, depois que Pedrinho dormiu, Eduardo ficou olhando pela janela, pensando em como a vida havia mudado. 1 ano atrás, estava no fundo do poço, sem esperança e sem propósito. Hoje tinha uma família linda e um novo sentido para sua existência. Lembrou-se das palavras que Pedrinho havia dito no primeiro dia em que se conheceram. Minha avó sempre dizia que quando alguém está triste, a gente tem que ajudar. Dona Conceição estava certa, e Eduardo decidiu que passaria o resto de sua vida ensinando essa lição a outras pessoas, começando pela própria família que havia construído de forma tão inesperada e maravilhosa. Eduardo também decidiu usar parte do dinheiro recuperado para criar um projeto social voltado para crianças em situação de rua. Seria uma forma de homenagear tanto Pedrinho quanto Dona Conceição e de ajudar outras crianças que passavam pela mesma situação pela qual seu filho havia passado. O projeto seria chamado Casa da Vovó Conceição e ofereceria não apenas abrigo temporário, mas também educação, alimentação e, principalmente, amor e esperança para crianças abandonadas. Antônio, que havia se tornado um grande amigo da família, aceitou ser o coordenador do projeto. Eduardo, disse Antônio no dia da inauguração, você sabe que isso tudo começou com um simples gesto de bondade, né? Como assim? Se Pedrinho não tivesse oferecido aquela pizza para você, nada disso teria acontecido. Uma criança de 6 anos ensinou a todos nós o que significa compaixão verdadeira. Eduardo olhou para Pedrinho, que estava brincando com outras crianças no pátio da nova casa de acolhimento. É verdade, e eu faço questão de lembrar ele disso todos os dias, que ele foi o herói da nossa história antes mesmo de eu ser o herói da dele. Fim da história. O que você achou dessa emocionante história de superação e amor verdadeiro? Conte nos comentários qual momento mais te emocionou e compartilhe suas experiências sobre como um gesto simples pode mudar vidas inteiras. Eduardo tomou a decisão certa ao lutar por Pedrinho? Deixe sua opinião e não esqueça de se inscrever no canal para não perder outras histórias que tocam o coração.